Boa tarde, mais um vídeo do canal nessa quarentena, né? Fazendo um vídeo pra vocês. Talvez hoje eu faça dois vídeos. Hoje é sexta-feira já, 20 quê? 27 de março. Esse vídeo eu sei que eu vou postar hoje mesmo, sexta-feira, porque é um vídeo simples. Hoje a gente vai falar de quê? Vamos falar de livro. Faz tanto tempo que eu não falo de livro. Por que faz tempo que eu não falo de livro? Porque eu tava lendo. Ai, Pedro, você deve ter lido um livro gigante, né? Porque faz tempo que você não faz. Faz mesmo. E não era um livro grande, era um livro pequeno mesmo. É porque eu tava com preguiça de ler. É porque, assim, tem alguns livros que eu tenho, que eu leio, que me cansam muito, muito, muito. São livros pesados, na minha opinião, apesar de serem pequenos. E que não rende a leitura. Eu comecei a ler esse daqui em janeiro, fevereiro, na formatura do meu irmão. 11 de fevereiro. E eu acabei ontem à noite porque eu realmente me forcei. Eu falava, não, eu preciso acabar de ler isso. Começava a ler, dava sono, me cansava, a leitura não rende. Você lê, você vê, você leu 10 páginas. É uma leitura, na minha opinião, pesada e cansativa. Mas boa, é boa, não é ruim. Estou falando do quê? Estou falando de O Palácio da Meia-Noite, de Carlos Ruiz Zafón. Eu já falei do Carlos Ruiz, tem um vídeo falando só dele, se eu não me engano, se eu não apaguei. Mas enfim, se você não conhece, o Carlos Ruiz Zafón, ele é um escritor, aqui, ó, tem aqui, ó, nasceu dia 25 de setembro de 1964 em Barcelona, o cenário de seus romances principais. O Carlos Ruiz Zafón, ele escreveu primeiro três livros que ele considerou como obras infantos juvenis, que são esse daqui, ó, O Palácio da Meia-Noite, o outro que chama As Luzes de Setembro e o outro que é o Príncipe da Neva, o Príncipe da Neva, isso, o Príncipe da Neva, o Palácio da Meia-Noite e as Luzes de Setembro. Eu tenho os três, né? É, esses três, acho que foram os três primeiros que ele lançou para Infanto Juvenil. São três livros bons. Eu gosto, eu tenho os três e eu tenho depois mais livro dele também, como Marina, e eu tenho um outro que eu não sei se é A Sombra do Anjo ou O Prisioneiro do Céu, mas enfim. É outra trilogia que ele lançou. Esses seis primeiros livros que ele lançou, O Palácio da Meia-Noite, Príncipe da Neva e As Luzes de Setembro, são três histórias independentes, mas elas são muito parecidas entre si. O Carlos, ele tem um jeito de escrever muito específico, né? Que por mais que você mude de livro, mude de história, tudo, você consegue perceber claramente que aqueles livros são deles, né? Ele tem uma característica muito marcante nos seus livros. Eu gosto, é isso que faz eu gostar do Carlos. Ai, que mais? Então, vamos falar do livro, né? O Palácio da Meia-Noite. O Palácio da Meia-Noite conta a história de seis, sete jovens, não lembro quantos são, que moram num orfanato. Um deles é o Ben, e os outros são vários, mas o personagem principal é o Ben. Quem narra a história é o Ian. O Ian está escrevendo cartas e aí ele decide contar essa história para nós. Depois de muitos anos que toda essa história já se passou, eles já são adultos e tal. Ele recebeu carta dos amigos, que eles moravam tudo no orfanato, né? E aí ele resolve contar essa história, que é a história de dois irmãos gêmeos, o Ben e a Sharon, alguma coisa assim, que nasceram, né? Dois irmãos que foram ameaçados de serem mortos por um personagem chamado Jawahal. Eu não sei pronunciar direito, porque o livro se passa em Calcutá, na Índia. Então muitos nomes eu não sei pronunciar direito. Mas, enfim. Tem um personagem maligno, Jawahal, Jawahal, sei lá. Que ele quer matar esses dois personagens por motivos que não vêm ao caso. Não vou dar spoilers tanto do livro. E aí a avó dessas crianças, uma ela pegou para criar, que é a Sharon, e o outro que é o Ben, ele colocou no orfanato, onde o Ben cresceu lá e ele conheceu os outros meninos, os outros personagens. Aí, 16 anos depois, os moleques já estão com 16 anos, que é a idade em que saem do orfanato, né, e vão para a vida adulta, 16, 17, não lembro. Enfim, já estão na fase de ser jovem adolescente. Os moleques saem do orfanato e eles se deparam com coisas estranhas, né? O Ben mesmo, ele acorda uma madrugada e vê um trem fantasma pegando fogo, atravessando o quarto, meio que assim, a rua, alguma coisa assim. E ele vê uma criatura de sombras, né? Estranha, muito estranha. E aí, no dia em que ele vai sair do orfanato, a avó dele, né? Que ele não sabe que é a avó dele, vai lá com a Shir
E ele conhece a Shiri, que ele não sabe que é a irmã dele, né? Porque todo o passado dos dois personagens estão muito oculto, assim. Aí a gente vai descobrindo ao longo da história. Por isso que esse livro é extremamente cansativo. Esse livro ele é muito histórico, ele tem muita história, muito detalhe, muita informação. Tem pouca conversa, sabe? Ao longo do livro, de modo geral. Então, muita descrição, muita história. E o Carlos Ruiz Zafón, ele consegue fazer o livro, ele dá um tom extremamente maçante, extremamente melancólico, extremamente melodramático, extremamente cinza. Juro, todos os livros do Carlos Ruiz Zafón eu só consigo ler imaginando que são cinzas. Porque todos eles se passam em 1914, 1920, 1930, 1940, por aí. Tudo nessa época de guerra. Então, eu imagino o mundo inteiro cinza. Tudo é cinza, sabe? Tipo, todos os livros dele tem essa capa clara, meio sem cor, meio sem vida, sabe? É muito... Nossa, nebuloso, não sei. É uma das características do Carlos Ruiz Zafón. E quando ele vai descrever, ele usa muitos adjetivos negativos, vamos assim dizer, sabe? Que dá esse clima pesado pro livro, né? Deixa eu ver se eu acho algum texto aqui para ler para vocês, só para vocês verem. Começo do livro, primeiro capítulo, Calcutá, maio de 1916. Eu vou ler só um trechinho. Pouco depois da meia-noite, uma barca emergiu da neblina noturna que flutuava sobre a superfície do rio Hooghly com o cheiro fétido de uma maldição. Na proa, sob a fraca claridade projetada por um lampião agonizante pendurado no mastro, dava para adivinhar a figura de um homem enrolado numa capa, remando com esforço para a margem distante. Mais adiante, a oeste, o perfil do Fort William, no meio do Maidan, erguia-se sob um manto de nuvens de cinzas à luz de um infinito saudário de faróis e fogueiras que se estendia até onde a vista alcançava, Calcutá. O homem parou para recuperar o fôlego e contemplar a silhueta da estação de Jitters Gate, que se perdia inexoravelmente na escuridão que cobria a outra margem do rio. Quanto mais o barco mergulhava no breu, mais a estação de aço e vidro se confundia com os outros edifícios, também ancorados em esplendores esquecidos. Então você percebe que tem tudo uma... E é assim o livro inteiro, sabe? É disso para pior as descrições. A descrição do vilão, a gente não sabe se ele está descrevendo um homem ou um demônio. O que é realmente muito interessante, porque no livro ele mistura muito traços humanos com poderes, vamos assim dizer, habilidades sobrenaturais. Então a gente tem essa coisa meio humana, meio demônio, né? Pelo menos em quase todos os livros dele, o vilão são... Tem alguns vilões que eu realmente não soube decidir. Aqui é um demônio. Tem outros que são humanos, mas a descrição transforma completamente o personagem, sabe? É muito pesado, é uma leitura pesada. Né? Mas é bom, é bom. Aqui é a história desses dois irmãos, que aí eles têm que enfrentar essa criatura do passado, da vida deles, que vem em busca de vingança, em busca de matar eles por causa de coisas que aconteceram no passado. E aí eles têm que se resolver. O livro é relativamente curto, assim, tipo, é um final de semana, sabe? É uns 3, 4 dias só de história, bem rápido. Mas ele é pesado pelas descrições e tudo, por isso que eu demorei muito tempo para ler ele. Não é um livro que você fala assim, vou ler e você fica horas e horas lendo. É um livro que eu pego para ler, 20 minutos eu já canso e quero largar, sabe? Mas enfim, isso sou eu, pode ser que vocês talvez gostem de ler. Isso não é com todos os livros do Carlos Ruiz. Por exemplo, Marina é o tipo de livro que eu consigo ler por um pouco mais de tempo, porque tem um suspense um pouco melhor. Eu não sei se é porque esses daqui foram os primeiros livros que ele escreveu, eu acho um pouco fraco. Fica uma coisa meio... uma coisa meio sessão da tarde nebulosa, uma sessão da tarde triste, mórbida, né? Tipo assim, o Marina já não. O Marina ele é menos previsível, sabe? Esses 3 primeiros livros são um pouco previsíveis. A gente tem o vilão, a gente tem os mocinhos, a gente já sabe que no final vai dar tudo certo, né? A experiência mesmo do livro é passar por todo esse cenário sombrio e dark que o escritor consegue fazer, misturado com passado e velharia, sabe? Também tem muito disso. Aqui o livro é 1914, 1932. Então, ele mistura essas duas coisas de uma forma que cria toda uma atmosfera que você se sente muito preso dentro do livro. Nesse sentido, ele é bom. Por isso que é um dos meus escritores favoritos. É interessante, né? Vocês falam, nossa, Pedro, mas você tá falando tão mal do livro e você fala que ele é um dos seus favoritos. Pois é, gente. Pois é.
Nem sempre aquilo que a gente gosta escreve aquilo que a gente gosta, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. E vou demorar um pouquinho para ler mais livros do Carlos, porque eu vou ler outros agora. Eu acho que vou começar a ler uma coleção. Eu tenho 2 coleções para ler, uma para terminar e uma que eu quero começar a reler. E esses livros são pesados, então vai demorar para eu ler de novo. Mas eu espero que vocês gostem. Eu comprei esse daqui no Sebo, eu paguei R$15, estava bem baratinho. E eu sei que na Submarino também, de vez em quando, ele aparece por tipo R$20, R$25, é bem barato. Então, se você tiver interesse em comprar e ler, compra lá, aproveita sua quarentena para aumentar sua estante de livros. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.